E aí, pessoal, tudo bem? Professor Antônio aí com vocês, trazendo mais uma vez algumas questões aí para o cargo de técnico operação júnior, né? Que é o cargo que para esse edital da Petrobras agora, a gente tem uma média aí de 150 vagas. Bom, pessoal, eu estou recebendo bastante e-mail, estou recebendo bastante contato aí de alguns estudantes que estão retornando, né? Acharam que não ia ter o concurso da Petrobras e finalmente o edital tão esperado saiu. E a recomendação para quem está voltando a estudar agora, com bastante afinco, né, é resolver a maior quantidade de questões resolvidas, né, acompanhar e, e estudar para valer nessa reta final aí, pelo menos agora que vocês têm de 1 até 2 meses, tá? Bom, para ajudar vocês, eu vou resolver hoje 3 questõezinhas, tá, que caíram no concurso de 2011 para o cargo de técnico de operação júnior, tá? Questões assim, pessoal, conceituais, questões fáceis, tá? E que, com bastante calma, vocês conseguem resolver, ok? Então vamos lá para a primeira questão que caiu em 2011, uma questão de mecânica dos fluidos, tá? A questão número 55 da prova 41, tá? Então vamos ler o enunciado. Uma tubulação industrial, deixa eu pegar minha caneta aqui, né? Uma tubulação industrial com fluxo contínuo de água apresenta um certo trecho uma expansão do diâmetro, conforme mostrado na figura acima. Tá? A figura então é essa aqui, né? Manômetros são posicionados entre os pontos A e B. Qual a diferença de pressão? ΔP, PA menos PB, em Newton metros quadrados, entre esses dois pontos da tubulação. Bom, pessoal, então o desenho está mostrando aqui, ó, o ponto A e o ponto B, né? Com relação à tomada de pressão, ela foi realizada nesse ponto aqui, que a gente vai tomar ele como ponto referencial da tubulação, né? E entre esse ponto aqui, tá? Se vocês observarem, entre o ponto A, que é esse ponto que eu marquei aqui, e entre o ponto B, nós temos um desnível de 10 centímetros, tá? Cuidado, pessoal, não é 20 centímetros, porque eu estou fazendo a tomada de pressão imediatamente no diâmetro ali, na casca da tubulação, né? Então, prestem bem atenção, porque essa informação ela é crucial para chegar na resposta correta. Alguns dados aqui que ele deu, né, para facilitar, por exemplo, a massa específica, que é 1 kg por litro, né? E aqui embaixo, olha o que ele fez. Deu aqui a equivalência de litro, que no caso é 10 a menos 3 metros cúbicos. Né? Então o que você vai ter que fazer? Você vai ter que colocar essa equivalência aqui embaixo, tá vendo? No lugar do L. Tá? A aceleração da gravidade é 10, né? Uma média que sempre o pessoal da Sesgran Rio pede esse número, coloca esse número, aliás. Tá? E aqui uma equivalência de medida em centímetros para metro. Bom, como a pergunta, a resposta, né, dessa questão está em Newton por metro quadrado, tá vendo aqui, gente? Ó, então nós vamos ter que dar um jeito de colocar as unidades todas em Newton e as unidades de comprimento todas em metros, ok? Então vamos lá para a resolução dessa questão. Bom, coloquei a figura aqui para ajudar a gente, né? Qual vai ser a fórmula que a gente vai utilizar para resolver essa questão? Gente, vamos utilizar o teorema de Stevin, tá? Que ele relaciona a diferença de pressão com relação à densidade, à força da gravidade e o desnível de altura, tá? Então isso aí é uma questãozinha aí que geralmente nos cursos técnicos e até no ensino médio, algumas escolas de ensino médio costumam, né, trabalhar com essa forma. Beleza. O que é ΔP? ΔP é a diferença de pressão entre A e B. Tá? Lembrando que nós tomamos aqui esses pontos, tá vendo, pessoal? Ó, como as nossas referências. Tá? O que é esse símbolo aqui, μ? μ é a densidade da água, G é a aceleração da gravidade, e H menos HB é o desnível de altura, correto? Beleza? Vamos lá. Então vamos substituir os valores. Olha aqui, ó. PB menos PA, 10 elevado à terceira é a densidade da água, tá? Que no caso nós fizemos uma transformação. Deixa eu voltar ao último slide para explicar para vocês. Tá vendo, ó? O 10 a menos 3 aqui, ó.
ele foi substituído aqui no lugar do L, e quando ele subiu para o numerador, esse expoente ficou positivo, tá? Então, ali, nós colocamos aqui o valor da densidade da água já com expoente positivo. G é a aceleração da gravidade, tá? O desnível de altura entre os pontos A e B é 10 centímetros. Mas lembrem-se, pessoal, o nosso referencial 0 é esse ponto aqui, tá? Então, se esse ponto aqui é o 0, tudo que for para baixo vai ser negativo. Por isso que eu estou colocando aqui, ó, o valor de 0,1 metros, que corresponde a 10 centímetros, tá? Em número negativo. Vocês entenderam? Tá? Então, é muito comum essa confusão. Se a coordenada, a referencial for aqui, tudo que tiver abaixo desse referencial vai ser negativo. Tá? E aí, lembrando para vocês que menos vezes menos vai dar mais, né, pessoal? Tá? Então, menos com menos aqui acaba dando o sinal de positivo. E aí a gente pode finalmente afirmar, né, que esse valor aqui, nós podemos colocar ele com um expoente negativo, né, porque ele tem uma casa decimal depois da vírgula, e a gente resolvendo essa situação aqui, ó, 10 à terceira vezes 10 dá 10 à quarta, correto? 10 à quarta vezes 10 a menos 1, 10 à terceira. Portanto, a resposta é letra C. Tá vendo, pessoal? Uma questão aí simples, uma questão não muito difícil, que teve duas condições para você acertar essa questão. Uma, você admitir que o referencial é nesse ponto, e outra, saber que a coordenada negativa é para baixo. Tá? Então essa foi a questão 55, gabarito, letra C. Vamos para a questão 57. Essa questão aqui foi uma questão bem conceitual, pessoal. Não foi uma questão que precisou fazer bastante cálculo. Tá? Então olha aqui, ó. Uma tubulação possui no ponto A uma vazão de líquido de 300 litros por segundo. Quer dizer que é nesse ponto nós temos essa vazão aqui, ó, 300 litros por segundo. Considerando que no ponto B houve um estrangulamento do diâmetro da tubulação, gente, o que acontece? Estrangulamento é quando reduz o diâmetro da tubulação, tá? E aí esse estrangulamento no diâmetro foi de cerca de 80%. Ele está perguntando qual é a vazão nesse ponto, beleza? Então vamos lá, para a resolução. Primeiro, vocês têm que lembrar do princípio de conservação da massa, que é o princípio de que nenhuma massa é adicionada e nenhuma massa é removida no interior do escoamento estacionário, né? Então pode ver, ó, não tem nenhum duto abrindo para cá, nenhum outro para cá, e a gente pode afirmar com certeza o princípio da conservação da massa. Lembrando que para você calcular a vazão, existem duas maneiras. Você pode pegar o volume em litros e dividir pelo tempo, ou ainda pegar a velocidade do escoamento e multiplicar pela área da seção transversal da tubulação. Essa é a fórmula que a gente vai pegar para resolver isso aí. Se não tem nenhum desaparecimento de massa, né, de acordo com o princípio de conservação da massa, quer dizer que a vazão em A é igualzinha à vazão em B. Ok? Mas espera, pessoal, não chegamos ainda na resolução. Olha aqui, pessoal, para a vazão em A ser igual à vazão em B, o que vai acontecer no ponto B? Vai reduzir a área. Por que vai reduzir a área? Porque teve um estrangulamento de 80% no diâmetro. Mas, de acordo com o princípio de conservação da massa, a vazão tem que se manter. E para a vazão ser mantida, alguma coisa tem que aumentar proporcionalmente à diminuição da área. Então, o que vai ter que aumentar? Vai ser a velocidade. Tá? Então, o escoamento ali vai ter uma velocidade naquele ponto bem maior para estar compensando essa queda na seção transversal. Tá? Com isso, nós chegamos à conclusão que a vazão em A vai ser igualzinha à vazão em B. Gente, não confunda a vazão com velocidade. A velocidade vai aumentar do escoamento, a vazão vai manter a mesma. Por isso, a resposta para essa
essa questão é a letra A, 300 litros por segundo. Ou seja, não houve alteração na vazão do escoamento. Houve alteração na velocidade do escoamento. Ok? Beleza, pessoal. Vamos para a última questão que a gente vai comentar hoje. Uma questão de termodinâmica, tá? Uma questão simples também. Essa questão, pessoal, já caiu várias vezes na prova de 2010, já caiu para engenheiro de petróleo, já caiu para engenheiro mecânico na prova de 2014, tá? Provas anteriores de 2008, de 2006. Gente, essa questão é uma questão que cai sempre, então vocês não podem esquecer, tá? Tem que estudar essa questão para não errá-la na hora da prova, tá? Uma máquina térmica opera trocando calor com dois reservatórios, a temperaturas de, respectivamente, uma temperatura quente de 500 Kelvin e uma temperatura fria de 100 Kelvin. Ou seja, o que dá para a gente entender? Existem duas fontes, uma fonte fria e uma fonte quente. Tá? E alguém teve a brilhante ideia de pegar essas duas diferenças de temperatura e criar uma máquina térmica. Tá? De acordo com as leis da termodinâmica, você consegue ter um rendimento entre essas duas diferenças de temperatura, através dessa relação aqui que eu coloquei agora no slide. Ó, o rendimento dessa máquina térmica pode ser calculado através da razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente, subtraído da unidade, tá? Essa equação, pessoal, é melhor vocês decorarem, tá? Para quem não sabe desenvolver essa forma. Então, basta memorizar que é a divisão entre a temperatura fria sobre a temperatura quente, subtraído da unidade. Correto? Substituindo os valores. Gente, não esqueçam, a temperatura tem que estar em Kelvin. Então, se cair alguma questão com a temperatura em graus Celsius, vocês têm que transformar para a temperatura em Kelvin, que basta vocês somarem com 273. Correto? No enunciado, nós já temos a temperatura em Kelvin. Então, basta substituir na fórmula, onde a gente tem 100 dividido por 500, a gente vai ter 0,2, menos uma unidade, vai dar 0,8. Então, ficamos então com a resposta item D, 80%. Um rendimento bastante alto para esse tipo de máquina térmica. Mas, enfim, a CES Gran Rio criou essa questão, mais uma vez, e vocês têm que estar preparados para responder. Beleza? Pessoal, não se esqueçam de deixar o comentário de vocês, deixar o like. Acessem o nosso site, que lá a gente tem material focado para a área de mecânica, para a área de manutenção, para a área de técnico em caldeiraria, enfim. Tá? E obrigado pela atenção e até a próxima.